Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva, e este é o terceiro vídeo, a terceira mensagem de uma série que tem por título O Fruto do Espírito, e nós estamos abordando nesta série os diversos aspectos, os diversos propósitos, o que significa o fruto do Espírito na vida do cristão. E nós gostaríamos de abordar hoje o tema que o fruto do Espírito ele é a principal evidência da salvação de uma pessoa. O Espírito Santo, como já sabemos, ele foi dado por Cristo. O próprio Cristo, antes de subir aos céus, ele pediu aos discípulos que não turbassem o seu coração, não ficassem tristes, não tivessem temor, pois Cristo daria a sua paz. Cristo daria um consolador para que ficasse com ele, e disse que se eu não for, o Consolador não virá. Então, mas se eu for, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, para quem fique convosco para sempre. E ele diz mais, que o mundo não pode conhecer, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre, e vocês o conhecerão. E mais na frente ele diz que esse Consolador que eu vos irei enviar do Pai, ele não testificará de si mesmo, mas ele vos fará lembrar tudo quanto eu tenho dito, ou seja, testificaria da palavra que Jesus já tinha pregado, ele testificaria e fixaria esta palavra no coração dos cristãos, não somente dos discípulos daquela época, mas de todos aqueles que são salvos pelo Evangelho de Deus. E assim, nós entendemos aqui uma coisa bem interessante, uma coisa que está em todo o Novo Testamento, que o Espírito Santo ele é o selo, como está em 2 Coríntios capítulo 1 e verso 22. A partir do verso 21, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, diz, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ou seja, Cristo subiu aos céus, mas não nos deixou órfãos. Ele prometeu que voltaria para nós, e ele voltará um dia. Ele voltará com poder e grande glória. E enquanto ele não volta, ele nos deu o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Para que o selo? Para ele certificar, não para ele, porque ele conhece cada um dos que são seus. Ele conhece a todos aqueles que pertencem a ele. Ele conhece todos aqueles que são o seu tesouro particular, porque nós somos chamados para ser de Jesus Cristo, segundo Romanos capítulo 1. Mas mostraria ao mundo também o selo do Espírito Santo, ou seja, todos aqueles que são de Cristo, eles possuem o selo do Espírito Santo, o selo de autenticidade, a certificação, a prova de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. É o selo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Mas podemos dizer, mas a evidência da salvação é o Espírito Santo, mas nós não conhecemos a evidência da salvação sem o fruto do Espírito. Nós conhecemos que o Espírito está na vida de alguém, que o selo que uma pessoa verdadeiramente foi salva quando ela tem o Espírito Santo. Mas conhecemos que isso aconteceu quando ela manifesta o fruto do Espírito Santo. Nós percebemos também em Efésios, capítulo 1 e verso 13, o apóstolo Paulo dizendo já aos Efésios, ele diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós nos convertemos, quando Cristo abriu os nossos olhos, tirou a cegueira espiritual e nos mostrou a verdade, nós fomos selados. Quando as pessoas enviavam cartas, quando as pessoas enviavam correspondências, encomendas,
eles sempre enviam. Esse sistema de cartas pode hoje em dia estar um pouco ultrapassado, obsoleto, mas ainda funciona em alguns outros segmentos, em alguns outros lugares. Sempre há alguma coisa que autentifique o seu remetente, mostre a autenticidade ao destinatário que aquele objeto, aquela carta, aquela correspondência vem verdadeiramente de tal remetente. E assim, o apóstolo Paulo, ele mostra na carta de 2 aos Coríntios que nós somos a carta de Cristo. Nós somos a carta escrita por Cristo. E qual é o selo dessa carta? É o Espírito Santo. Como é que podemos mostrar, conhecer quem é que são as cartas de Cristo, lida por todos os homens? Nós conhecemos pelo selo do Espírito Santo. O selo do Espírito é aquilo que as pessoas vão ler as nossas vidas. Billy Graham dizia que o mundo normalmente não vai ler primeiramente a Bíblia, mas ele lê a nossa vida. As nossas vidas são a Bíblia que as pessoas vão ler, que o mundo está lendo. Por isso que é importante, uma aspas aqui, um parêntese, que é importante que nós estejamos com as nossas vidas firmadas na palavra de Deus, que nós manifestemos o Espírito Santo, nós manifestemos o fruto do Espírito, que nós manifestemos uma vida correta, uma vida pura, uma vida digna da nossa vocação. Por quê? Porque a nossa vida é a primeira Bíblia que o mundo vai ler. E nós precisamos ter o selo, nós precisamos ser uma carta, uma correspondência de Deus ao mundo. Nós precisamos levar a palavra impressa em nossas vidas, no nosso viver diário, porque muitas das vezes se o nosso discurso for um e as nossas ações serem incoerentes com o nosso discurso, a palavra de Deus será blasfemada e nós seremos cobrados. Por isso, nós temos o selo do Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito, ele é essa garantia. Ele é tanto a garantia de que Cristo voltará e nos levará para si. É a garantia que nós somos verdadeiramente de Deus. E é uma autentificação ao mundo para mostrar quem verdadeiramente são os filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo na vida de alguém, ele vai mostrando que aquela pessoa é uma propriedade particular. Mas como é que nós sabemos que uma pessoa tem o selo do Espírito? Quando ela manifesta as obras de Deus, quando ela manifesta aquilo o que Deus colocou, quando ela manifesta o caráter de Cristo, a presença do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo disse: se vocês andam no Espírito, em Gálatas capítulo 5, vocês não cumprirão as concupiscências da carne. Se vocês andam no Espírito, vocês não viverão carnalmente, vocês serão pessoas espirituais. Mas não basta somente dizer que somos espirituais, não basta eu somente dizer que tenho o Espírito Santo, eu preciso manifestar. Porque se eu manifestar, não será necessário eu reivindicar que sou espiritual. Não será necessário reivindicar que eu tenho o Espírito Santo, que eu sou salvo. Porque a minha vida mostrará por si só, naturalmente. Uma árvore, ela não precisa ter uma placa em si dizendo que o seu fruto é laranja, o seu fruto é maçã, ou o seu fruto que ela é uma videira. Porque normalmente entenderemos naturalmente pelo seu fruto, de estação em estação ela dará o seu fruto. Que fruto? O fruto que é concernente à sua natureza. Se ela é uma videira, dará uvas. Se ela é uma figueira, dará figos. Se ela é uma macieira, ela dará maçãs. E assim sucessivamente, e assim em diante. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, nós manifestaremos o fruto do Espírito. E foi isso que Paulo, se não precisássemos manifestar o fruto do Espírito, se o fruto do Espírito não fosse a evidência da salvação, a evidência que temos o Espírito Santo, Paulo não teria abordado isso. Porque Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai mandar andarmos no Espírito, vai nos exortar a andar no Espírito e não dar liberdade à carne. E ele vai dizer, mas como é que podemos saber que estamos andando no Espírito, que somos verdadeiramente salvos, que vamos herdar o reino de Deus com o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Ou seja,
manifestaremos que somos verdadeiramente filhos de Deus, que somos árvores plantadas junto ao ribeiro de água. Qual é? Aquela que medita na palavra de dia e de noite, aquela que verdadeiramente tem prazer na lei do Senhor, que tem prazer em Deus, que verdadeiramente pertence a Deus, que verdadeiramente foi comprada e lavada com o sangue do Cordeiro, que foi lavada, que foi justificada, que foi santificada por Cristo e pelo Espírito do Senhor. Conhecemos aqueles que são filhos de Deus pelo Espírito do Senhor, assim como o apóstolo Paulo falando desse tema de salvação aos romanos, ele diz no capítulo 8, verso 9, ele diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ele continua mais na frente dizendo: Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, a nossa vida, ela é o nosso corpo, o nosso ser, ele é templo e morada do Espírito Santo. Cristo habita em nossas vidas pela fé, pela habitação do Espírito Santo que vai santificando as nossas vidas, que vai mostrando e vai testificando que somos verdadeiramente filhos de Deus, como está em Romanos 8,16. E assim, se nós somos verdadeiramente guiados pelo Espírito, se nós somos verdadeiramente salvos, nós manifestaremos o fruto do Espírito. Como é que nós conhecemos um espinheiro? Porque ele dá espinhos. Por que nós conhecemos uma videira? Porque ela dá uvas. E como é que nós conhecemos o ímpio? Pelas suas más obras. Como está em Gálatas 5, ele vai mostrar todas as obras da carne, tudo aquilo que o homem consegue produzir pelo seu esforço, tudo aquilo que o homem produz naturalmente. Isaías 64,6 diz que as nossas melhores obras ou as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Ou seja, que o homem ele não precisa se esforçar para dizer que é salvo, mas as suas obras naturalmente vão dizer por ele. Ele, se é uma árvore plantada em Deus, se é uma vara que é plantada na videira verdadeira, que é Cristo, ele dará fruto. Ele dará bom fruto, porque está limpo pela palavra de Deus. Ele manifestará o fruto do Espírito em seu viver diário, em sua vida. Terá paz interior, terá um amor pelos irmãos, terá paciência, terá domínio próprio, terá um equilíbrio espiritual. E não precisará dizer que é salvo, mas as suas obras manifestarão que ele verdadeiramente tem o selo de autenticidade que verdadeiramente pertence a Deus. Nós conhecemos um filho das trevas pelas trevas no seu viver, pelos espinhos que a sua vida produz, pelas más obras, pelo seu caráter manchado, o seu caráter distorcido. Mas nós conhecemos os filhos de Deus pelo fruto do Espírito, ou seja, o resultado de estarmos plantados em Cristo é o fruto do Espírito. É uma vida pura, uma vida santificada. Em Cristo nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós passamos a produzir as boas obras agora, não pelo nosso esforço. Efésios 2:10. A partir do verso 8, se você quiser acompanhar com mais profundidade, que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que não venhamos nos gloriar. Porque nós somos feitura sua. Como assim somos a nova criação de Deus? Cristo nos regenerou pelo Espírito, pela lavagem da renovação do Espírito Santo. Nos renovou, nos transformou em novas criaturas. Retirou nosso coração de pedra, de pecado e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Estamos agora assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus e agora andamos em boas obras. Que boas obras? Pelo nosso esforço? Não. Mas as boas obras que Cristo preparou para que andássemos nelas. O caráter de Cristo foi passado a nós e nós passamos a viver a vida de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, ele vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não sou eu, mas eu vivo na fé do Filho de Deus que assim mesmo me amou e se entregou por mim. Ou seja, se alguma coisa boa estiver em minha vida, nada disso é fruto do meu esforço. O fruto do Espírito ele não é uma obra, por isso que não é chamado de obra, é chamado de fruto, porque não é o resultado de nossos esforços. As obras da carne são o resultado
do esforço do homem, o resultado de uma vida vivida nas trevas, vivida no pecado. Mas o fruto do Espírito é o resultado de uma vida frutífera, de uma vida vivida em Deus, de uma vida plantada, firmada, arraigada, fundada em Deus. Nós somos uma árvore plantada junto aos ribeiros de água que damos o nosso fruto na estação certa. Ou seja, que nós conhecemos os filhos de Deus, vamos encerrar. Nós conhecemos os filhos de Deus pelo fruto do Espírito. A árvore que verdadeiramente está plantada em Deus produz naturalmente o fruto do Espírito. Que Deus nos abençoe. E se você gostou dessa mensagem, que você curta, comente, compartilhe, para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. O nosso intuito, o nosso único objetivo é fazer o nome de Deus conhecido e fazer a palavra a cada dia entendida pelo Espírito do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos.